noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, um programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, saúde, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Nosso Evangelho no Lar de hoje vai abordar o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo de 1 a 12, a missão dos 70. E vamos iniciar com a leitura de harmonização e prece inicial, que será feita pela nossa irmã Nádia. Boa noite, Nádia. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Livro Ceifa de Luz, Emmanuel. Em torno do porvir. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus, Marcos, capítulo 16, versículo 15. Toda realização nobre demanda preparo criterioso. O homem na terra edifica-se com instrução para frustrar os perigos da ignorância, seja entrando no conhecimento comum ou garantindo a competência profissional. Assegura o equilíbrio orgânico com agentes imunológicos, preservando-se contra certas doenças arrasadoras. Paga tributos compreensíveis e justos a instituições securitárias e assistenciais, a fim de que lhe não falhe o apoio de ordem material nas horas difíceis. Organiza tarefas vastíssimas na gleba vulgar para que não falte o auxílio da sementeira tanto a benefício próprio quanto na sustentação da comunidade. Institui recursos no trânsito com sinalização especial, de modo a prevenir desastres e definir responsabilidades nas ocorrências infelizes da via pública. Despende fortunas enormes com o exclusivo propósito de salvaguardar o êxito em determinadas realizações científicas. Prossigamos, assim, atentos na construção da doutrina espírita sobre os princípios de Jesus, porquanto seja hoje, amanhã, depois de amanhã ou no grande futuro, todas as criaturas da terra, uma por uma, se aproximarão da escola do amor e da verdade, a fim de encontrarem a felicidade real, não só no campo da inteligência, mas também, e acima de tudo, nos domínios do coração. Senhor Jesus, estamos aqui para realizarmos mais um Evangelho no Lar e pedimos ao Senhor nosso Mestre Jesus que possa nos abençoar e sempre fortalecer nossa fé e que nos dê a capacidade de sempre amar nossos irmãos no amor e na caridade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Nádia. Já harmonizados e sentindo a presença de Jesus em nossos lares através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura e o comentário do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo de 1 a 12, a missão dos 70. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Boa noite a todos. Antes de ter enviado os 70, Jesus enviou os 12 discípulos com as mesmas instruções. E em Lucas, no capítulo 10, é o único lugar em que encontramos o relato de Jesus enviando 70 ou 72 discípulos, especificamente para preparar o caminho diante dele, porque ele iria a esses lugares, né? Então, as discrepâncias no número 70 ou 72 vêm de diferenças que foram encontradas, né, aproximadamente na metade dos pergaminhos antigos usados para a tradução. Os textos estão quase uniformemente divididos entre os números, e os estudiosos não concordam se o número deve ser 70 ou 72. Embora uma questão tão pequena não seja motivo de debate, né,
como o número 70 é repetido em outros lugares na Escritura, por exemplo, nós temos lá em Êxodo, no capítulo 24, versículo 1, no Números, capítulo 11, versículo 16, temos também em Jeremias, no capítulo 29, versículo 10. Né? É mais provável, então, dado a isso, que o número real de discípulos tenha sido 70, sendo 2 um erro do copista. O fato de terem sido 70 ou 72 discípulos enviados por Jesus é irrelevante, mas necessitamos fazer esse esclarecimento. Né? O que é importante são as instruções que Jesus lhes deu e o poder que veio sobre eles para realizar milagres e expulsar os demônios, conforme Lucas no capítulo 10, versículo 17. Vou ler o versículo 2. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. A frase, né, Nádia, ela enfatiza a abundância da colheita, né, da ceifa, que é a produção mundial, que significa que o povo está pronto para receber o Evangelho. Naquela época, saber que o reino de Deus havia chegado à terra com a presença de Jesus. Mas, assim como naquele tempo, ainda hoje são poucas as pessoas, né, os obreiros, que se dispõem não só em levar a mensagem de Jesus, mas em praticá-la em sua vida, que é o mais importante, né? Os discípulos saíram sem ter uma noção exata daquilo que Jesus lhes falava, mas eles estavam embevecidos, porque eles bebiam aqueles ensinamentos que os levavam a um estado de paz nunca sentido. Jesus já lhes havia dito: não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Não sois vós a falar, mas é o Espírito do Pai que falará por vós. Essa é uma ideia central numa passagem lá de Mateus, no capítulo 10, versículo 19 e 20. Também está em Lucas, no capítulo 12, versículo 11 e 12. Olha, Ondina, Nádia e Fernanda, vocês já tiveram essa experiência de falar a alguém sobre o Evangelho e depois ficar assim maravilhado com o que vocês disseram? Boa noite, pessoal. A Irã diz sim, eu já tive. Eu continuo tendo, né, a experiência de falar do Evangelho com outras pessoas. Não de forma planejada, formal, mas no dia a dia, com quem está próximo de mim, na minha família, no meu trabalho, em encontros simples e até no salão de beleza. Sempre que surge a oportunidade, eu falo de Jesus com muita alegria, porque é algo que faz parte da minha vida. E o que mais me chama a atenção é que cada vez que eu falo do Evangelho, eu mesma aprendo um pouco mais. As palavras não saem apenas da memória, mas do coração. E enquanto eu falo, eu vou refletindo, me observando e compreendendo melhor os ensinamentos do Mestre. Eu não me sinto maravilhada pelo que eu digo, mas pelo que o Evangelho faz em mim. Ele me transforma, ele me ensina a olhar o outro com mais paciência, compreensão e amor. É como se, ao compartilhar Jesus, também estivesse me evangelizando de novo. E a missão dos 70, ela me mostra que a gente não precisa ser grandes conhecedores para anunciar o Evangelho. Nós precisamos apenas estar disponíveis, com sinceridade e amor. E é isso que eu tento fazer. Levar a mensagem de Jesus com simplicidade, sabendo que ela também continua trabalhando dentro de mim. E fazendo uma reflexão
muito importante, a gente pode dizer que está cada vez mais difícil se encontrar trabalhadores para as casas espíritas. Não por falta de pessoas interessadas no espiritismo, mas por falta de disponibilidade interior para o compromisso contínuo que o trabalho exige. Nós vivemos em tempos de muita pressa, muito cansaço e excesso de preocupações materiais. Muitos querem o consolo, o acolhimento e a orientação da casa espírita, mas nem todos se sentem prontos para assumir responsabilidades, horários, disciplina e renúncia pessoal. Porque trabalhar na seara do Cristo exige mais do que boa vontade momentânea. Ele exige perseverança e responsabilidade. Além disso, o verdadeiro trabalho espiritual ele começa pela transformação íntima. E esse processo nem sempre é confortável. Servir é olhar para si, reconhecer imperfeições, aprender a lidar com diferenças e exercitar a humildade. Nem todos estão dispostos a esse movimento. Na missão dos 70, Jesus envia os discípulos sem garantias materiais, sem promessas de facilidades, apenas com a certeza do serviço e da confiança em Deus. Hoje, muitos ainda esperam condições ideais para trabalhar quando o chamado do Cristo continua sendo pro agora, com o que somos e com o que temos. Talvez faltem trabalhadores não porque o chamado seja pequeno, mas porque o compromisso com o Evangelho é muito grande. E, ao mesmo tempo, essa escassez nos convida a refletir sobre nosso próprio lugar na seara, não como espectadores, mas como aprendizes em serviço. Meus amigos, eu também já tive a oportunidade de falar e também de pôr em prática muitas coisas que aprendi no Evangelho. No trabalho de cuidadora, a gente lida muito com pessoas, né? Tanto com o paciente quanto com a família. Às vezes, nos momentos mais difíceis, eu sempre coloco algumas coisas sobre o Evangelho. E aí, havia uma troca muito linda entre nós. Porque eles me passavam muitas coisas boas também. Eu tive a oportunidade e vou ter muitas ainda no decorrer dos anos. E como disse a Undina, a gente aprende muito com essa troca. E é uma troca de amor e compaixão. Trabalhando com o Evangelho nos abre o campo de consciência e expansão de amor ao próximo. E, gente, é tão gratificante, né? O mais gostoso de falar de Jesus hoje em dia é falar com as pessoas de outra religião. Só que aí nós não podemos querer colocar como verdade o que a nossa religião diz. Se todos tivermos o mesmo propósito, que deve ser os reais ensinamentos de Jesus, e principalmente amar o próximo, aí fica fácil de conversar. Tem uma tia que é evangélica, e como que é gostoso conversar com ela. Eu aprendo mais do que eu ensino. Ela tem uma fé tão grande que é bonito da gente ver, sabe? Eu penso que deve ser esse o nosso caminho, trocar as experiências e aprendendo com os exemplos do outro. Sinto mesmo que a Undina, é mais difícil de encontrar um trabalhador para uma casa espírita ou pela causa de Jesus. E o compromisso que temos que ter, ainda mais nos dias de hoje, com tanta coisa fácil, com tanta permissibilidade, as pessoas não querem esse compromisso. Não querem abrir mão dos prazeres da vida. É isso. Vou ler agora o versículo 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Onde esse versículo é interessante, né? Naquela época, quando eles iam, realmente, eles afrontavam, né, umas verdades que diziam de forma tão carinhosa, mas afrontavam os fariseus, os saduceus, né?
Será que hoje estamos indo levar o Evangelho de Jesus e ainda estamos nos encontrando assim com lobos? O Paiva Neto, ele tem um livro sobre isso, chama-se A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, publicado pela editora Elevação, onde ele explora o conteúdo espiritual desse adversário sutil que atrai multidões para tragédias, ensinando, ele vai ensinar, né, o Paiva Neto, sobre vigilância e sintonia espiritual. A doutrina espírita nos ensina sobre esses lobos invisíveis, que são nada menos que os nossos irmãos que, desvinculados ao Evangelho, buscam nos atrapalhar, né, na nossa caminhada. E nós chamamos-los de obsessores. Na passagem, Jesus enfatiza a necessidade da preparação interior. Já que nós não vamos nos defrontar com pessoas físicas, né, ou como eles encontravam no passado, também com os invisíveis, né? Então Jesus, já preparando-nos naquele momento, e hoje ele pede para que a gente faça uma preparação antes, durante e depois da nossa tarefa, né? Porque a vivência de cada uma das passagens, né, é importante não só falar, não só ler, mas viver, para não sermos vítimas desses nossos irmãos. Nós encontramos em nosso tempo tantos que são invisíveis e os que são visíveis, e que não aceitam o Evangelho de Jesus, não da forma como os 70 ou os 12 encontraram, né? Que lá eles chegavam a bater, jogar pedra, matar. Hoje a gente não sofre isso, mas nós encontramos sim os invisíveis e os visíveis, né? E o que é menos compreensivo ainda, os que, por participarem de outro credo religioso, não aceitam a pregação daqueles que não são do seu credo. Isso nós temos muito, né? Mesmo não essa aceitação, mesmo utilizando o mesmo material, ou seja, a Bíblia, o Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, estando com Jesus, se nós fizermos essa preparação, nós não devemos temê-los, nem odiá-los, mas aguardarmos o tempo que fará o seu trabalho e todos eles compreenderão a Deus e aos ensinamentos que ele nos trouxe através de Jesus. Eu vou ler o versículo 4 agora. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Bom, pessoal, temos que ter em mente que Jesus é um mestre. Um bom mestre não faz o dever de casa para você, mas ele te ensina o caminho de como fazer. Jesus não está incentivando a imprudência aqui, hein? Mas ensinando desapego e confiança. Mas como assim? Bolsa e alforge representam segurança material, garantias, reservas. Sandálias, na cultura daquele tempo, simboliza conforto e proteção extra para longas caminhadas. Ao pedir que os discípulos não levassem nada disso, Jesus ensina que a missão não deve estar baseada nos interesses pessoais, em vantagens, medo do futuro e nem na excessiva preocupação com si mesmos. É um convite, gente, à confiança total na providência divina e à simplicidade. O trabalhador do Evangelho, ele deve ir leve, sem amarras, sem exigir condições perfeitas para servir. Mas, e a ninguém saudeis pelo caminho? O que significa, né? Essa parte, ela costuma causar um pouco de estranheza, mas ela é muito profunda. Na cultura da época, as saudações eram longas, formais, demoradas. Jesus não está ensinando falta de educação ou frieza, mas alertando contra as distrações com a perda do foco
e os adiamentos do dever. Ele quer dizer: não se desviem da missão. Não deixe que conversas vazias, vaidades sociais ou compromissos secundários atrasem aquilo que é essencial. É como se dissesse hoje: não se percam pelo caminho com o que não edifica. Jesus nos ensina que servir ao Evangelho pede simplicidade. Trabalhar na seara pede prioridade. Confiar em Deus pede desapego. Quantas vezes, meus irmãos, adiamos o trabalho espiritual esperando mais tempo, mais preparo, mais segurança e mais conforto? E quantas vezes nos perdemos pelo caminho com distrações que nos afastam do essencial? Esse caminho, gente, é um chamado suave, mas bem firme. Sirvam agora com o que são, confiando em Deus e mantendo o coração focado no bem. É isso mesmo, Aldina. Agora eu vou ler o versículo 5. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Jesus, quando ele viu seus discípulos a saírem para pregar o Evangelho, ele pede para que sejam humildes e simples. E ele fala que quando entrar em uma casa, desejar a paz. Isso significa desejar que esse ambiente ele seja livre de conflitos e de qualquer outra preocupação, realmente trazendo bem-estar para as pessoas, para que fiquem todos em harmonia. Os discípulos não sabiam quem que eles iriam encontrar pelo caminho. Dessa maneira, desejando a paz, eles iriam perceber quem que estava realmente disposto a recebê-los e a ouvir as palavras de Jesus. Dá para imaginar como que era difícil naquela época falar de Jesus? Eu consigo imaginar. Em uma época em que tudo era medido a ferro e fogo, vem um homem simples para falar de amor. Um homem que curava, que tratava a todos com carinho e com respeito, tanto homens quanto mulheres, ricos e pobres. Muitos não aceitavam o Messias. E o que Jesus fez? Ele enviou esses 70 homens para falar as suas palavras com amor, para pedir, para desejarem paz quando chegassem. E em nenhum momento pediu para chegar impondo as suas palavras, para gritar ou para brigar. Jesus, ele era pacífico. Esse é um exemplo puro de amor e de bondade. E quanto amor, né? Vou ler o versículo 6 agora. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Meus amigos, aqui eu entendo que temos que fazer a nossa parte, que é levar a mensagem de paz e de amor onde estivermos. E se a mensagem for aceita, ela trará tranquilidade e paz e muitas bênçãos para as pessoas que acolhem. Mas se não for aceita, não se preocupe. A paz que os discípulos trouxeram não se perderá. Isso significa que a prática da caridade e a busca por ajudar ao próximo podem ser desafiadoras, mas a paz que emanamos permanece conosco, mesmo diante da rejeição. Eu tenho um exemplo da minha cunhada Meire com meu irmão e sobrinhos. Eles entregavam marmitas para as pessoas em situações de rua. E muitos rejeitam a ajuda, mas mesmo assim eles seguiram em frente. Muitos aceitam nossas palavras sobre o Evangelho, mas muitos ainda não estão preparados. Mas o importante é nunca desistirmos de levar a palavra de Deus. É isso mesmo, Nádia, não podemos desistir nunca. Agora eu vou ler o versículo 7. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Este aqui é outro versículo que me surpreendeu,
pois eu achava que quanto mais os discípulos andassem, mais eles divulgariam o Evangelho. Mas olha só o que eu descobri, e Jesus tem razão. Como sempre, né, gente? Jesus ensina aqui constância e fidelidade. O discípulo não deve ser inconstante, nem instável, nem viver mudando de lugar por conveniência pessoal. Ficar na mesma casa significa criar vínculos verdadeiros, respeitar quem o acolheu, honrar a confiança recebida. No trabalho espiritual, isso nos lembra a importância da perseverança. Não cresceremos espiritualmente pulando de compromisso em compromisso, mas permanecendo, aprendendo e servindo, mesmo quando surgem dificuldades. Além disso, comendo e bebendo do que eles tiverem. Aqui as palavras-chave são humildade e gratidão. O trabalhador do Evangelho não escolhe condições, não exige conforto, não julga o que lhe é oferecido. Aceitar o que a casa tem é respeitar a realidade do outro, sem comparações ou exigências. E é também um convite a não levar o orgulho para o serviço do bem. Agora, vamos analisar sobre essa fala, pois digno é o obreiro de seu salário. Esse salário não é um pagamento material, mas o aprendizado, a experiência, o crescimento moral, a paz de consciência. Jesus reconhece que o trabalho espiritual tem valor e que o trabalhador também precisa ser cuidado. Servir não é exploração e nem sacrifício cego. É troca justa entre dar e receber. Mas eu confesso a vocês, nós recebemos muito mais do que doamos quando estamos na seara de Jesus, viu? E por fim, não andeis de casa em casa. Aquele alerta contra a busca por vantagens, o desejo de melhores condições, a comparação, a instabilidade emocional e espiritual. No fundo, Jesus nos ensina a não sermos trabalhadores errantes, sempre insatisfeitos, sempre procurando algo melhor, quando o verdadeiro crescimento está em aprofundar onde já estamos. O que você diz, Ondina, é uma grande verdade, e a gente vê principalmente esse último trecho de casa em casa. Nós temos trabalhadores espíritas que ficam mudando de centro, vai para lá, vai para cá, né? Diz assim, não gostei da atitude, não gosto da atitude de fulano ou beltrano. Aqueles que mudam de igreja porque não concordam com esse, ou aquele padre, ou aquele pastor. E tem um detalhe, porque se nós ficarmos na mesma casa, na mesma igreja, vamos ter condições de auxiliar no que está sendo feito, nas mudanças do que pode não estar correto, né? Se estiver errado. Porque muitas vezes achamos que está alguma coisa errada, mas nós é que estamos enxergando de forma equivocada. Nós é que não aceitamos aquilo que está sendo colocado, né? E Divaldo, ele deu um exemplo muito importante de uma situação em que um grupo de pessoas questionava a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. E ele disse o seguinte, eu vou ficar com a FEB. Se eles estiverem errados, é uma oportunidade de eu participar e ajudar a consertar o erro. É importante isso, não é mesmo, pessoal? Vamos pensar bem nisso, porque veja como é interessante. Não adianta ficar me criticando, né? É importante ver e falar, a gente tem que mudar isso, vai, conversa, e a gente muda essas coisas, né? E em nossa vida pessoal, quando estamos em desacordo com pai, mãe, filhos, não devemos
Verdade, Irandinho. Vou ler o versículo 8. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Aqui eu vou ter que repetir o que a Ondina já falou. Humildade. Essa é a palavra que é realmente a palavra-chave. É isso que Jesus pede para sermos humildes e aceitarmos o que nos oferece, onde quer que nós estejamos. E eu penso que Jesus não fala só do alimento. Jesus nos fala também de tudo o que vier do outro. Pede para estarmos com o coração aberto para podermos receber o que nos é oferecido. Aí penso, os discípulos de Jesus, eles conseguiram entender e praticar o que ele pediu. E nós, hoje, no nosso dia a dia, estamos seguindo os ensinamentos de Jesus? Estamos sendo humildes o suficiente para poder ouvir o que nosso irmão fala? Muitas vezes não é mesmo? Falo isso por mim. Então vamos caminhar, seguindo esses passos de Jesus, tanto ensinando e aprendendo. É verdade, viu, Fernanda? Quantas vezes a gente tenta impor, né, o nosso conhecimento e não apenas falar simples o que aprendemos. A gente quer que o outro aceite aquilo como a verdade. E não é assim que funciona e não é assim como Jesus ensinou, né? Vamos continuar vivendo o Evangelho. É a melhor forma de mostrar o que Jesus realmente veio nos ensinar. Vamos agora para o versículo 9. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Esse versículo é interessante. Por quê? É quando nós vamos fazer o evangelho no lar de alguém, dar um passe numa casa ou uma casa espírita, fazer uma palestra ou uma explanação do evangelho, temos a noção de que nesse momento podemos ajudar na cura de alguém? Será que temos essa condição? Ou Jesus designou alguns poucos a ter esse dom? Pela definição espírita, o médium curador, aquele que é dotado desse dom, ele pode e realiza curas com auxílio de um espírito superior, que conectado a ele potencializa o seu fluido magnético e envia ao paciente que acaba obtendo a cura. Então, isso está lá no livro dos médiuns. Então, mesmo nós não tendo o dom de curar, podemos sim auxiliar na cura das pessoas através da oração, da vontade direcionada, naquele instante, né, em beneficiar alguém. Os benfeitores espirituais vão utilizar essa energia na manutenção do ambiente físico, né, e podemos curar espíritos que para lá foram levados, ajudando-os a compreender o que está sendo colocado pelo expositor, dando o nosso fluido para que quadros sejam apresentados a eles, sensibilizando-os e abrindo as condições para seu despertamento para a realidade da vida. Podemos então curar, porque a cura não é apenas física, mas também espiritual. Alguém se cura também quando acorda para a verdade. E o passe, a prece, o amor são os fluidos necessários à cura de cada um que esteja naquele ambiente. O despertar pode não ser naquele momento, mas a semente foi plantada. Por isso, a necessidade da vivência do Evangelho para que nossos atos sejam nossas palavras. Então, podemos curar sim. Talvez não o corpo, mas a alma. Vamos dizer a todos com profundo carinho e emoção: o reino de Deus é chegado. Mas uma coisa que me despertou nesse versículo é que tudo que nós formos fazer é na intenção de auxiliar o outro. Nós não sabemos o que nós podemos fazer pelo outro, mas se nós estamos ali de coração aberto, como já foi falado,
com as nossas boas energias, a nossa boa intenção, ele será auxiliado e muito, e curado. E é muito interessante porque me perguntaram, eu li uma vez, no momento em que você está ali na casa espírita, você não sabe, mas você está doando do seu fluido, não está ali só para receber. Então nós temos que prestar bastante atenção nisso. Precisamos nos compenetrar, que estando ali nós estamos para ajudar. Deixa eu só falar uma coisinha. Eu frequento uma casa espírita e que a gente até comenta que a cura começa na porta. Os 2 regentes da casa, que é a Dona Fátima e seu Silvio, ele recebe a gente na hora que a gente está entrando, eles abraçam, eles dão, sabe, carinho e brinca com as crianças. Eu sinto, de quarta-feira a gente já se prepara para ir, porque é muito bom. É muito bom. O carinho que eles passam para nós, desde a porta, desde a entrada, para mim já é uma cura já. Assim, é maravilhoso. É bem gostoso mesmo, né? E agora eu vou ler então o versículo 10. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei. Então, meus amigos, Jesus dava instruções práticas aos seus apóstolos de como proceder em sua primeira missão de pregação. Naquela época, essas palavras faziam muito sentido. Quando os apóstolos viajavam sem recursos e dependiam de hospedagem, rejeitar a mensagem era o mesmo que rejeitar o reino de Deus. Era costume entre os judeus sacudir o pó das suas sandálias ao retornar de terras consideradas pagãs, antes de entrar novamente em território judeu, simbolizando a separação da impureza. Aqui Jesus nos diz que para nunca desistir de nossa missão de levar a palavra de Deus e nunca deixar o peso do fardo ou a sujeira da rejeição que nos atrapalhe e deixando o julgamento final nas mãos de Deus. Muito bom. Então eu vou ler o versículo 11. Até o pó, porque da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso, que já o reino de Deus é chegado a vós. Bom, nesse versículo, Jesus ensina sobre responsabilidade moral sem ressentimento. Ao dizer para sacudir até o pó da cidade, ele não está orientando vingança nem desprezo, mas o desapego ao resultado. O trabalhador do Evangelho, ele cumpre sua missão ao anunciar o reino de Deus com amor e sinceridade. Se a mensagem ela não for acolhida, ele segue em frente, sem mágoa, sem discussão e sem se sentir derrotado. Sacudir o pó significa não levar consigo o peso da rejeição, nem permitir que ela contamine o coração. Ao mesmo tempo, Jesus deixa claro que o anúncio foi feito e que o reino de Deus chegou àquela cidade, ou seja, a oportunidade foi oferecida e cada um se torna responsável pela forma como a recebeu. É um ensinamento de equilíbrio, servir com fidelidade, respeitar o livre-arbítrio do outro e continuar o caminho com serenidade. Então, Dina, Chico Xavier, um dos mais conhecidos médiuns e espíritas do Brasil, muitas vezes se deparou com críticas e desconfiança em relação ao seu trabalho. Em várias ocasiões, pessoas não acreditavam nas comunicações com os espíritos ou nas mensagens de amor e caridade que ele divulgava. Em vez de se abalar, Chico costumava responder com paciência e compreensão, sempre buscando o diálogo. Parece que eu vejo ele com aquele jeitinho dele, né, simples. Ao invés de se deixar levar pela rejeição, ele continuou a escrever e ajudar o próximo, focando em aqueles que estavam abertos a ouvir as suas mensagens. Ele sempre acreditou que a caridade e o amor era mais importante do que a aceitação imediata. É verdade, Nádia. Nós devemos levar esse ensinamento também para dentro dos nossos lares.
Se algum dos nossos familiares não aceitam como você é, e você está andando dentro dos ensinamentos divinos, olhe para ele com carinho e amor. Não guarde mágoa, rancor, faça preces por ele, peça a Deus para ajudá-lo e siga o seu caminho em paz. Sacuda a poeira. Né? Mas isso não é só para o lar. Como já disse a Undina e a Nai, é em tudo em nossa vida. Isso mesmo, em tudo. Vamos ler então o versículo 12. E digo-vos, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. É uma advertência forte, né? Na passagem bíblica, sabemos da destruição de Sodoma e Gomorra, pois desobedeciam a Deus e causavam muito dano ao povo dessas cidades. Mas elas significavam também a desobediência, a arrogância, o sensualismo, o desmando de toda a natureza, e por isso foram destruídas. É um simbolismo isso, né? Não foi lá destruir uma cidade, mas destruir tudo que ela representava, né? Porque, na verdade, Deus não destrói os rebeldes, mas como cada um colhe o que planta, o que ocorre com aqueles que, por deliberação própria, saem praticando mal, um dia terão que prestar contas com a divindade, pois muito mal espalharam sobre aqueles que lhe seguiram. A doutrina espírita nos dá conta do sofrimento que advém àqueles que levaram a desordem ao povo, infringindo-lhes sofrimento. E que sofrimento levamos àqueles que impedimos de conhecer a verdade. Então, vamos ter que voltar sobre os nossos passos para refazer o caminho, reerguendo aqueles que derrubamos, abrindo passagem para os que impedimos de caminhar para o Evangelho, abrindo os olhos daqueles que vendamos para não verem Jesus, ensinando aqueles que impedimos de aprenderem sobre o reino de Deus. Esse caminho será muito doloroso, cheio de sofrimento. Por quê? Porque ele é cheio de dificuldades e de dores. Mas, para aqueles que entenderem e seguirem com coragem, o prêmio será muito grande. O amor cobre uma multidão de pecados. Não haverá destruição, mas sim educação a todos que erramos seguindo Mamon. É com você, Fernanda. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar desta semana. Esperamos que ele nos ajude a refletir serenamente nesses ensinamentos de Jesus e que consigamos colocar em prática no nosso dia a dia, para sermos mais tranquilos e mais felizes. Agora eu vou pedir para nosso irmão Irandi que ele faça a prece final e a frutificação das águas. Querido Mestre Jesus, que nesse momento nós possamos sentir esta alegria que esse teu Evangelho traz para todos nós. A missão era dos 70. Foram dos 12, dos 70, dos 500 da Galileia. E agora, Senhor, nós sentimos que a missão é de todos nós. Que nós possamos persistir, sermos firmes, resistirmos a todas as tentações, irmos derrubando o orgulho e o egoísmo que ainda existe em nós e ampliando o campo da humildade. Então, querido Jesus, para esse trabalho, nós pedimos o teu auxílio constante, Mestre, para que não saiamos desse caminho. Abençoa a cada um de nós, abençoa os lares de todas as pessoas, e principalmente as que estão nos ouvindo desse Senhor. O Senhor possa colocar na água, dessas águas que estão dentro desses copinhos, dentro dessas garrafas, os remédios que sirvam para o nosso corpo e para o nosso espírito. Fica conosco então, Senhor, e muito obrigado. Agradecemos a Undina, Nádia e Irandi pela cooperação e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares.
Lembrando que esse programa ele ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e seus amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe e até a próxima segunda, às 18 horas.